onde cabe uma eternidade? Dormir. Sabe, besteiras, assim, que tipo, não faz muito sentido você pensar nisso, porque simplesmente as coisas são... Não é fácil, tipo, você pensou como eu, mas não é fácil você pensar como outra pessoa. Então, Você respondeu, né? vai Me deu um negócio bom, assim. consegui me entender Não sei bem, explicar sabe? isso. Não sei, aí eu fiquei meio... Eu fiquei meio, né? Você tinha dito que... Pensar sobre o tempo é um labirinto sem saída. Isso ia rolar. No espaço, você tem um plano. E nesse plano, pontos que podem coexistir dentro do mesmo tempo. Como agora, coexistimos nós aqui. Eu e você. Já no tempo, a coisa é um pouco diferente. Você tem instantes. Instantes, a unidade de medida fundamental do tempo. E esses nunca podem existir dentro do mesmo plano. Um instante é, por definição, solitário. Não podem existir dois acontecendo ao mesmo tempo. Isso até pode parecer um pouco óbvio. Um só começa quando o outro acaba. A morte de um é o nascimento do outro, num ciclo infinito. Por isso, se te amo nesse instante, se te alegro, se vivo, esse instante anula, por definição, qualquer outro. Eu só posso fazer isso aqui e agora. Mais nada. A definição do instante é a exclusão de qualquer outro. Logo, eles só podem acontecer aqui, no agora. É só no agora que eles acontecem. E quando esse instante acaba, ele então vira Eu não passado. gosto muito dessa ideia Memórias. de porque, Instantes que passaram. sei lá, Mas como ele pode acabar? as coisas que a gente deixa pra fazer um dia, ou vamos marcar, ou vamos fazer acontecer, nunca acontece, sabe? Se a gente não se propor a combinar. Comer comidas diferentes, conhecer pessoas diferentes, sabe? Porque, não sei, eu sou muito apaixonada por cultura, então, tipo, conhecer o máximo de cultura. Mas como ele pode acabar? Acontece. Aqui criamos um paradoxo. Já que para um instante passar, um outro precisa surgir. Só que para isso acontecer, um precisa terminar com o outro. O problema aqui é que nada pode terminar. Nada pode ser destruído por outra coisa, sem que haja uma copresença temporal entre essas duas coisas. Já que eu não posso destruir algo no passado, eles precisam existir ao mesmo tempo, no agora. O que não é possível, já que não podem existir dois instantes ao mesmo tempo. Um caminho sem saída. Se um instante fica, logo ele não pode sair dali, o que faz dele eterno. Mas não pode ser, já que vivemos num mundo de fins, temporal. Aqui as coisas acabam. Então o instante precisa sair dali. De alguma forma, ele precisa sair dali. E para aquele instante acabar, ele precisa ser encerrado por um outro instante semelhante a ele. E a única forma de ser encerrado por outro é os dois coabitando no tempo. O que é absurdo. Dois instantes no mesmo lugar. É inimaginável. É impossível. Logo, o tempo é absurdo. Ilusão. Um paradoxo. Presente, futuro e passado se tornam ilusões. Logo, o eterno pode viver no instante. Não só pode viver, como pode ser o próprio instante, mas não qualquer instante. O eterno só pode ser aquele que não passa. Aquele que temporalmente se foi, mas continua existindo aqui, em você, em nós. Tudo acaba sendo sobre nós, numa memória. E se não existe o término desse instante, logo ali não existe a passagem do tempo. O presente não vira passado. E o presente que não vira passado é a própria definição de eternidade. Externalizar alguns sentimentos que muitas vezes, quando nós usamos palavras para externalizá-los, a gente acaba estereotipando eles. Mas a dança Instante. pode externalizar Unidade do o que a gente tempo. quer, e cada Essa um vai ideia absorver o que de não quiser daquilo. limitar o significado Memória. Eu vou conseguir falar com a alma Unidade sobre do as coisas eterno. mais das bonitas coisas que em tem. palavras, Se eu poder dançar expressar de com uma a maneira alma. muito mais Isso é dramática, talvez maluco. alguma pessoa entenda de uma maneira feliz. Mas não necessariamente porque eu transmiti aquilo, mas sim porque é aquilo que o coração dela queria ouvir naquele momento. Não é possível existir o eterno sem existir o temporal. São opostos completamente necessários. Perfeitos juntos. Somos perfeitos juntos. E perdem em beleza separados. Se não existe nada eterno, não existe temporal. A categoria de temporalidade só faz sentido com a categoria de eternidade em oposição. Um depende do outro para sua existência da forma que é. Onde cabe uma eternidade? Da mesma forma que buscamos por soluções, aprendi com você que é a conclusão que muitas vezes mata a beleza que existe na incompreensão. O trabalho incessante de chegar mais próximo de entender aquilo pode não levar a lugar nenhum.
te faz caminhar um caminho mais bonito, com mais vontade. Existem situações que não têm solução racional possível. O mais racional a ser feito é deixar de lado a razão por alguns instantes, principalmente naqueles que têm chance de se tornarem eternos enquanto durarem na memória. Um quadro na parede do tempo, que continuará sempre pendurado enquanto houver lembrança. Sempre. Uma repetição infinita. Reticências entre parênteses. Aqueles 3 pontos que em sequência podem representar qualquer grandeza. São 3 pontos: passado, presente e futuro. Todo e qualquer tempo, todo e qualquer lugar, que coexistem dentro de um mesmo intervalo. Um eterno. 3 pontos dentro daquele parênteses. Todas essas infinitas possibilidades acontecendo simultaneamente ao infinito dentro de um minúsculo período. Uma vida. O que é uma vida perto do todo? Somos tão pequenos que passamos e nem percebemos. Mas enquanto estamos, tudo pode estar. Entre parênteses, uma reticências. Onde cabe uma eternidade, se não nesse momento em que eu te olho nos olhos? E nesse momento, eu entendo como o eterno nos comprova bem essa ilusão do tempo. Tudo acontecendo, ao mesmo tempo, numa variação de segundo. Nesse momento em que eu te olho nos olhos. E então, eu pinto flores, girassóis, porque sei que esses que observo, por mais lindos que sejam, vão murchar e morrer. Mas esses daqui, esses girassóis que eu pinto, têm pelo menos a chance de serem imortais, de serem eternos, enquanto durarem na lembrança. Assim como nós, tudo acaba sendo sobre nós, eu e você. E onde mora uma eternidade? Responder essa pergunta talvez seja só mais uma tentativa minha de, através desse instante, eternizar esse momento. Eu quero muito ir por outra brisa assim de vida. Talvez não exista uma resposta. Talvez a resposta para essa pergunta seja encontrar quais são as tuas perguntas. O que devemos eternizar? O que quer tornar eterno? Quais são as flores que você quer pintar? Essas são as perguntas que devem ser feitas. E então, encontrar as perguntas, da mesma forma que eu venho encontrando as minhas. São essas que moldarão as memórias. Uma vida curta exige pinceladas rápidas. Não temos tempo. Somos temporais, pequenos, passageiros. Mas algumas coisas, poucas coisas, podem se tornar eternas. E tá na nossa mão. Essa é a nossa única chance de chegar perto do eterno, do infinito. E a minha pergunta aqui é: Do eterno tá nele ser espontâneo e inevitável, porque tudo aquilo que é eterno é aquilo que acontece espontaneamente. Por isso que a gente vive tentando tirar fotos, guardar memórias, porque a gente tenta chegar no mais próximo do eterno que a gente consegue, né? Mas a gente nunca vai conseguir essa perfeição, porque o eterno é tudo aquilo que a gente acontece e a gente não esperava, e a nossa memória ela capta e fica para sempre nela. O eterno, ele zomba dos outros momentos, porque tem tantos momentos que a gente fica tanto tempo fazendo com que aquilo aconteça e fica tentando lembrar das coisas, porém aquilo que é eterno acontece em uma fração de segundos, é um olhar, é um sorriso que a gente guarda para sempre sem o mínimo esforço, né? Então parece que ele zomba de todos os outros acontecimentos e fala: eu não precisei de tanto, porém eu fui intenso.
Cá.